Bagagens está começando hoje. Vamos falar um pouco de novas tecnologias que trazem benefício e melhoras para a sociedade. A telemedicina já é uma realidade. Após a pandemia e principalmente durante o processo de pandemia, ela se consolidou. Hoje, no Brasil, a legislação já permite consulta e atendimento por telemedicina e vamos conhecer uma plataforma que traz isso para a população em geral. Estou falando do Doutor Médico Virtual. Eu estou ao lado do diretor comercial Marcos Nunes Amaro, que vai contar um pouco para a gente a respeito do Doutor Médico Virtual. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Rogério. Obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando com você. A gente sabe que tecnologia hoje cada vez mais faz parte da vida do cidadão. E, acima de tudo, quando ela consegue unir essa rapidez com um bom atendimento, isso acaba trazendo benefícios, principalmente na área de saúde, né? Como é que surgiu o Doutor Médico Virtual? Justamente por isso, né? A verticalização do nosso mundo para dados, hoje o nosso celular também é para falar, a vinda do 5G para o Brasil e proporcionar à população brasileira a integração de uma grande plataforma, né, com um grande benefício em relação à parte de custos no que se diz respeito à telemedicina, que até então, como você mesmo falou, em virtude da pandemia, era algo que as pessoas não só necessitavam, mas nós foram impostos, né, foi imposto pela sociedade aí a gente ficar em casa. E aí a parte de tecnologia, como nós falamos, do 5G vindo para o Brasil, mais um benefício à sociedade, a telemedicina hoje já é uma realidade, né? Então nós buscamos aí trazer dentro de uma plataforma de tecnologia agregado a uma solução, né, para que a gente possa democratizar de fato a saúde no Brasil, para que a gente possa trazer para a população algo inovador e ao mesmo tempo que caiba dentro do bolso do brasileiro. Então a telemedicina hoje já antes era, em virtude de uma pandemia, ela era algo, vamos dizer, que as pessoas ainda tinham uma certa insegurança, as pessoas foram obrigadas, em virtude de um vírus, a ficar em casa. Hoje já é uma realidade, né? Então a gente acaba ficando muito contente de poder trazer esse benefício para a sociedade brasileira. Na sua visão, você acredita que isso é algo que realmente veio para ficar? Ou ainda é algum resquício da pandemia? Realmente as pessoas hoje, elas querem, elas vão se utilizar do atendimento online muito mais do que o presencial? Qual a análise que você faz? De fato, né, o mundo verticalizou, como eu falei para você, para dados. Então hoje as pessoas buscam uma comodidade. Sair de casa hoje existem custos, tempo, dinheiro, riscos. Algo que a própria tecnologia, o próprio 5G trouxe como benefício para a população. De fato, eu entendo que veio para ficar. As pessoas, a partir do momento que começarem a utilizar aí, inclusive a plataforma do Doutor Médico Virtual, se sentirão mais seguras, verão o quanto nosso atendimento é sério, para que elas possam continuar essa utilização. A ideia, de fato, é desafogar os pronto-socorros no Brasil, os hospitais, que inclusive são precários, com um grande atendimento, agregando aí a parte de benefício em relação à parte de preço e tudo mais. Como é que é feito, por exemplo, Marcos, o credenciamento dos médicos? Quantos médicos hoje fazem parte do atendimento através do Doutor Médico Virtual e como é que vocês fazem esse crivo para poder ter o médico atendendo? Hoje os médicos, eles passam por um crivo no nosso RH, que faz toda a parte de contratação. São médicos aí renomados no mercado brasileiro, com seu CRM, o que evita, inclusive, qualquer tipo de problema que a gente, né, em virtude aí da loucura das pessoas, a gente acaba vendo nos hospitais, é aquele profissional que finge ser um médico, né, é aquele atestado que não existe. E isso dentro da nossa plataforma não ocorre. Quando você entra em contato com o médico, você vê lá o CRM dele, o histórico médico fica lá gravado.
Além disso, as consultas, claro, através de uma plataforma de segurança que a gente tem muito grande, elas são gravadas e podem ser solicitadas futuramente pelo cliente, caso se haja necessidade, o que de fato passa segurança, não só para nós, somos sócios, né, donos dessa plataforma, mas como também para os nossos clientes. Esses médicos são de todas as especialidades? O que o doutor médico virtual apresenta nesse sentido? Ainda não são de todas as especialidades. Nosso foco é o clínico geral. E por quê? Rogério, a gente, antes de criar essa plataforma, a gente foi atrás de alguns índices, pesquisas, né, pessoas que nos ajudaram a montar. E nós identificamos que 90% hoje das pessoas que se direcionam a um hospital, se direcionam a um pronto-socorro, elas passam por uma triagem e por um clínico geral, né, e são atendidas e o seu problema é resolvido. Muitas vezes com uma prescrição médica, muitas vezes com um atestado. E 10% são indicadas aí para médicos especialistas, a pessoa fazer alguns exames, a pessoa uma internação, casos mais urgentes. Então a gente procurou trazer inicialmente esse pré-atendimento à população, mas, claro, mediante a demanda, né, do nosso negócio, do nosso dia a dia, dos nossos índices, a gente pode vir a buscar especialidades e estar claramente colocando dentro da nossa plataforma que cabe. Quais seriam, então, por exemplo, as situações para a população entender, de um modo geral, eu estou com qual sintoma, com qual dor, com qual mal-estar que eu posso entrar lá no doutor médico virtual, fazer a minha teleconsulta? Legal. Hoje as nossas teleconsultas são ilimitadas. A ideia foi trazer para a população algo ao qual ela se sinta confortável a partir do momento que ela sinta algum problema em entrar dentro do nosso link, dentro da plataforma e ser atendida por um médico. Qualquer desconforto que uma pessoa tenha, qualquer coisa que ela venha a ter, seja uma falta de ar, seja um problema com uma batida, seja qualquer incômodo que muito provavelmente a direcionaria a um hospital ou a um pronto-socorro, ou até mesmo a fazer uma consulta, ela tem total liberdade de fazer isso dentro da nossa plataforma, porque é uma das características que nós quisermos trazer aqui também dentro deste nosso serviço são consultas ilimitadas, diferentemente da nossa concorrência, né? Então algo diferente do doutor médico virtual. Você falou uma coisa bem interessante, questão de receituário, atestado. Isso mesmo online é possível fazer com segurança, é permitido? Permitido. Já, como falei, há 5, 6 meses atrás, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele aprovou a telemedicina no Brasil, e hoje os próprios receituários, prescrições médicas, atestados, são emitidos pelo próprio celular na própria plataforma. Então você se consulta a partir do momento que o médico identificar que você precisa fazer alguns exames, ele vai prescrever. Se identificar que você precisa tomar talvez algum remédio, ele vai prescrever também, vai te dar um atestado caso haja necessidade, tudo online pela própria plataforma. Isso é muito interessante, né? Agiliza também para as pessoas, né? Demais. Eu mesmo, semana passada, dando um exemplo aqui, acabei me consultando junto à nossa plataforma por um problema que eu estava no meu cotovelo, ele em imagem filmada, ele falou, olha, isso não é uma alergia. Eu achei até que era alergia de fato e não era. Ele falou, isso é uma infecção e precisa ser tratada agora. Então, assim, questões de 4, 5 minutos, até porque tem uma farmácia em frente aonde eu moro, ele me mandou a prescrição médica, até porque o remédio era tarja preta, então você não compra sem alguma prescrição. Eu fui na farmácia, comprei, comecei a me medicar, no dia seguinte eu já estava bom. Então isso agilizou o meu tempo, isso fez com que eu pudesse ser atendido de forma mais rápida e resolvi o meu problema de forma bem rápida e eficaz. Por ser uma coisa, entre aspas, nova, vocês têm identificado ainda a questão da barreira cultural, essa dificuldade? Olha, eu não estou acostumado com o médico ir lá, me tocar, sentir onde está a dor e mostrar para ele fazer lá o toque para realmente ver o que é, eu me sinto mais seguro assim. Como é que é esse lado cultural?
É a evolução da nossa tecnologia. De fato, tudo que é novo para o ser humano causa um certo medo, causa um certo receio, né? Então a gente procurou trabalhar muito essa questão. A própria pandemia ajudou em que sentido, né? Há males que vêm para o bem. De fato, tivemos aí mais de 700 mil mortes que a gente acompanhou ao longo desses 2 anos, mas por um lado as pessoas foram obrigadas a utilizar a tecnologia para o seu bem-estar. Então por que não continuar? Ainda, claro, existe uma insegurança, é cultural, né, do ser humano querer, né, ir até o médico, mas a partir do momento, como eu te falei, que as pessoas começarem a utilizar e ver com seus próprios olhos que funciona, que é eficaz, que economiza seu tempo, que economiza o seu dinheiro, que faz com que a gente democratize logo a saúde no Brasil, que faz com que, por exemplo, ela tenha confiança até para repassar isso aos seus familiares, poxa, com certeza vai ser muito benéfico para tanto essa pessoa quanto para a família, quanto para a população que tem ainda culturalmente esse tipo de problema. Dados estatísticos dizem que de 2021 a 2022, mais de 8 milhões de pessoas no Brasil se consultaram através da telemedicina. Como é que você analisa essas informações? Vem crescendo. E a tendência é que esse número aumente. Então nós estamos iniciando. Até porque foi aprovado. Então a gente tem esse número em virtude de uma não aprovação, em virtude de uma pandemia onde as pessoas foram obrigadas. Hoje já é um fato, hoje já está aprovado, então a tendência é que aumente o número de usuários, a tendência é que prolifere essa questão e que a gente aumente, inclusive, esse índice, Rogério. Como é que é o bate-papo de vocês com os médicos, o retorno dos médicos que estão atendendo? O que eles relatam, reportam dessa ferramenta com a população em geral? Legal. A gente tem pelo menos uma reunião por semana com um grupo de médicos que estão hoje, obviamente, dentro da nossa plataforma, são vários médicos, até porque o atendimento do doutor médico virtual é 24/7, com consultas ilimitadas e tem um detalhe, até 60 segundos para você ser atendido. É o tempo em média? O tempo em média. Eu mesmo faço diversos para ver se o negócio está correndo direitinho, se a gente precisa corrigir alguma rota. Mas, de fato, isso vem acontecendo. O que a gente conversa muito com os médicos, eles nos passam, é que as pessoas vêm procurando mais, vêm consultando mais, a aderência à tecnologia e ao produto vem melhorando muito, pessoas já no campo, né, na agricultura, pessoas na estrada, enfim, isso vem melhorando demais e vem aumentando. As consultas, elas muitas vezes, a maioria das suas vezes, são resolvidas naquele momento. Tem um número estatístico, né? Acho que 88%. 90%. 90%. 92%, para falar a verdade. São resolvidos ali. É que você está contando com o seu, né? Pois é, mas de fato são resolvidos. Eles estão bem contentes, porque para o médico também a rapidez, né, na informação entre eles, o próprio pré-diagnóstico, o tratamento, né, de uma pessoa, acompanhamento inclusive de um exame médico, tendo um histórico médico ali, é muito legal para eles. Uma outra questão também super importante, né, que ele acaba possibilitando uma pessoa em qualquer lugar do mundo ser atendido. Acho que é uma das coisas favoráveis também da tecnologia nesse sentido, não é? Sem sombra de dúvidas. Então, você estar acompanhado por um médico lado a lado, 24 horas por dia, passa uma segurança, de fato. Né? Então, por que de qualquer lugar do mundo? Porque hoje é o médico na palma da sua mão. Você abre o celular debaixo, obviamente, de uma internet, seja Wi-Fi, ou seja mesmo até o próprio 5G, 4G, 3G do celular, que funciona, e funciona muito bem junto à nossa plataforma para as pessoas se conectarem. Tem uma coisa, Rogério, que são os riscos da vida. A gente não sabe quando a gente vai ter um problema, a gente não sabe quando que a gente vai passar mal.
Se a gente tivesse uma bolinha de cristal, facilitaria, mas nós não sabemos. Então, uma coisa é a gente ter que correr muitas vezes para o hospital, lotado, outra coisa, uma pessoa pegar lá o carro, passando mal, ter que dirigir não sei quantos quilômetros até o hospital, e a outra coisa é você ter o médico ao seu lado. Então, isso facilita muito. É fantástico. Então, numa viagem, né? Muitas vezes a pessoa está fora do Brasil, ela se encontra numa situação de enfermidade ou dor, né? E às vezes não consegue ali ter o mesmo atendimento que teria, que ela pode se consultar com o médico do Brasil virtualmente, não é? Muitas vezes, inclusive, muitas pessoas não são obrigadas a falar a língua do país, viajam muitas vezes a trabalho ou até mesmo a passeio, e como eu te falei, mediante aos riscos e a gente não saber quando que vai se ter um problema, poxa, por que não se ter um médico ali que fala a sua língua e pode te ajudar naquele momento, né? Inclusive, nós já tivemos casos, por exemplo, das pessoas estarem passando muito mal e o médico orientar as pessoas ao redor de como proceder com um atendimento que, claro, era urgente. Teve que se chamar o SAMU, mas muitas vezes ali naquele momento, até o SAMU chegar, ou a ambulância, não se tem tempo da pessoa sobreviver ou até mesmo chegar lá. Então, se você não tem uma orientação, às vezes você acaba prejudicando uma situação ou até mesmo não ajudando. A partir do momento que você tem lá uma pessoa te auxiliando naquele momento, como um médico, ajuda e facilita também. E o sinal, por exemplo, tudo online, mas o que a pessoa precisa ter? Um celular só com um bom sinal para poder entrar na plataforma? Ou um celular, ou um iPad, ou até mesmo um computador. Claro, como a gente está falando o doutor médico virtual da telemedicina, a gente está falando que não funciona sem você estar debaixo de uma internet. Ou com 3G, ou com 4G, ou 5G, ou até mesmo Wi-Fi, aonde você estiver. Difícil hoje, né, Rogério, no nosso país, ou em qualquer lugar, não funcionar. Até na estrada hoje, as próprias operadoras vêm trabalhando fortemente para funcionar embaixo do túnel, embaixo da água, enfim. A tecnologia vem avançando demais, o que inclusive nos proporciona levar isso para a população com pouco sinal de cobertura de dados. Então quer dizer, poxa, eu tenho lá um pouco sinal de 3G, é um determinado lugar, você está em cima do morro ali, em Campos do Jordão, não funciona direito, aquela coisa toda, mas tem um pontinho. A nossa plataforma, ela interage muito bem com isso, então não preciso também ter uma grande qualidade de internet para que você possa ter um grande atendimento ali naquele momento. Uma das coisas que, inclusive, a nossa plataforma traz de novidade, tecnologia para a população brasileira. Porque imagina, por exemplo, a pessoa, falar de um fazendeiro, tá lá acompanhando a produção agrícola e aí tá afastado da cidade, geralmente, né? Uhum. Às vezes tem alguma coisa, uma praticidade, né, dele acionar o médico virtualmente, tem que ter um sinal bom, né? Uhum. Normalmente ele teria que pegar um carro, se direcionar até o hospital mais próximo, muitas vezes lotado, a maioria das vezes lotado, os prontos-socorros, enfim, a gente sabe o quanto a gente tem de problema nos prontos-socorros do Brasil, na precariedade que inclusive nós enfrentamos com relação ao atendimento nos hospitais, os próprios hospitais. Então, por que não agilizar esse processo? Por que não fazer esse pré-diagnóstico? Por que não dar a oportunidade, ao invés dele ter que perder um dia, se deslocar, passar esse nervoso, resolver o problema ali? Muitas vezes o problema ali com o próprio agricultor é resolvido. A gente tem esse feedback. Ele entra em contato, eu estou passando mal, faz-se a consulta e, claro, com toda a seriedade do médico, é feita a prescrição, ele vai até a farmácia, compra o seu remédio, ou muitas vezes o próprio médico... Manda buscar o remédio. Ou até mesmo o próprio médico solicita alguns exames e um feedback bacana que a gente está tendo é que as pessoas estão se direcionando a fazer os exames e estão trazendo os exames para o acompanhamento dos médicos. Claro, não é o mesmo médico que vai muitas vezes te atender, pode ser que seja,
Mas a partir do momento que eu tenho um histórico médico do que você fez, do que você tem dentro da nossa plataforma, você faz o exame, traz e ele consegue acompanhar, né, Eu acho que esse também é um outro conceito super importante de ser implantado, o histórico médico do paciente. Que é uma coisa que tem que existir, fantástica, né? Hoje a gente não tem, hoje as pessoas não têm, né? Hoje ela se direciona a um hospital, se direciona a outro, ela se consulta com vários médicos e não tem. Então, a partir do momento que você tem um histórico médico, facilita até o diagnóstico. Sim, otimiza o tempo, que é uma coisa que às vezes faz muita diferença, né? Perfeitamente, Rogério, perfeitamente. Então, facilita, otimiza e até mesmo faz com que até mesmo os médicos tenham agilidade nas informações, muitas vezes, para se resolver um problema, para um acompanhamento, para um tratamento, né? Nós estamos no Novembro Azul. Aí, outro dia, dentro de uma das entrevistas que faço, a pessoa falou como a telemedicina pode ajudar no tratamento da prevenção do câncer, né? Ou até mesmo do câncer. A gente está no Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata no homem. Falando um pouco de câncer, como a telemedicina ajuda isso? O câncer ele é uma doença multidisciplinar, que exige várias especificações médicas. Então, a partir do momento que eu tenho uma agilidade, facilita a rapidez no próprio tratamento, acompanhamento, dentro das coisas mais. Sim. Marcos, em termos de custo, um convênio que vocês oferecem através do Doutor Médico Virtual, ele é caro? Qual a diferença do convênio de vocês pela telemedicina através dos outros convencionais? Legal. A ideia, justamente, eu não sei se você tem esse número, mas foi um outro índice que a gente ficou assustado, para falar a verdade, no Brasil. 210 milhões de pessoas, vamos falar mais ou menos, 210 milhões de pessoas para 8, 9 milhões de pessoas com plano de saúde. Isso significa que 90%, mais de 90% da população não tem um plano de saúde. Então a ideia não era só agregar a tecnologia no Brasil, trazer essa novidade. A ideia também era trazer um custo acessível ao bolso do brasileiro, fazendo com que ele possa ter um pouco mais de dignidade à sua saúde, à saúde da sua família, né, que hoje não se tem. Então não adianta a gente trazer tecnologia, legal, e aumentar o seu custo. Ou não adianta a gente trazer tecnologia com um custo elevadíssimo, porque os mesmos 90 milhões de pessoas que hoje não possuem, continuariam não possuindo. Então foi algo que a gente procurou trabalhar. Alguns já teriam morrido até. Sem dúvida. Foi algo que a gente procurou trabalhar e trazer, agregar a tecnologia a um custo barato, para que você possa ter uma ideia. Dentro do nosso site hoje, nós temos dois tipos de plano. O plano individual, com um custo de R$ 49,90 por mês, e um plano familiar, onde a pessoa pode colocar até 5 pessoas da sua família. Contando com ela própria. Contando com ela própria, mais 4, então, ou seja, pode ser pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, sua esposa, irmão, quem você quiser. Agregado não. Agregados não. Mas por R$ 69,90. Por R$ 69,90. Se nós pensarmos aqui, R$ 69,90 dividido por 5 pessoas... Poxa, eu acho que uma dúvida importante, né, quem está assistindo, 5 pessoas nesse plano. As 5 podem se consultar em horários diferentes ou no mesmo horário, com médicos distintos. Como funciona isso na prática? Cada um recebe um link, né, do Doutor Médico Virtual, a partir do momento que ele adquire a nossa plataforma. É dele, individual. É dele. Ele coloca o número do CPF dele e se conecta com o médico em menos de 60 segundos. Isso é feito para todos. Então, imaginamos que os 5 naquele dia estão com o mesmo problema. Querem se consultar? Podem. Os 5 serão consultados e se for ao mesmo tempo, se for o mesmo horário, os 5 estarão com uma consulta online, numa telemedicina com um médico na sua frente para que possa se resolver o seu problema. Isso é bem diferenciado, né? Demais. Então, não só essa questão, né, mas como também pode acontecer. Né? Então, a gente procurou trabalhar todas as hipóteses
para que a gente não tivesse problema e pudesse passar, claro, um conforto à população brasileira. E para a pessoa acessar hoje, como é o procedimento para quem quiser conhecer melhor o Dr. Médico Virtual, adquirir um plano dele? Legal. Bom, hoje a pessoa pode adquirir pelo nosso site. Nosso site é www.doutormedicovirtual.com.br. Temos aí o nosso Instagram também, @doutormedicovirtual, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. É simples, ela entra, clica no plano que ela quer, tem lá um plano individual, tem um plano familiar, ela clicou, vai solicitar ali os dados para pagamento, os dados das pessoas, no caso do familiar ou até mesmo da pessoa no individual, fez o cadastro, fez o pagamento, pode ser Pix, cartão de crédito, débito em conta. A gente também dá essa opção para o pessoal, boleto bancário também. Recebeu o link, já está funcionando. No máximo em 1, 2 dias úteis, após o pagamento. Tem um tempo mínimo de contrato do convênio, Marcos? Não. Para a pessoa que adquire? Não. Como funciona isso? Não. A ideia nossa não é vincular, a princípio, ninguém a um contrato. É poder proporcionar às pessoas um benefício e deixá-las confortáveis. A gente está cansado, né, de multas contratuais aqui no nosso país. Existe algum outro benefício também que é oferecido para quem adquire? E benefício... Como benefício funerário, por exemplo, tem alguma coisa nesse sentido? Legal. Temos, na verdade, até legal você ter tocado nesse ponto, porque a maioria dos brasileiros não possuem dignidade para o enterro dos seus entes queridos. Se há uma certeza na vida, é a nossa ausência. Um dia nós vamos embora. A gente só não sabe quando. E muitas vezes isso nos pega despreparados. Pega a família despreparada. Nós vimos isso na própria pandemia. Então, por que não, dentro de uma história bonita que a gente quer construir, de amor ao próximo, agregar algo a essa família? Então nós trouxemos, além da telemedicina, um benefício que é uma assistência funeral até R$5.000 para cada pessoa da família que adquiriu o Dr. Médico Virtual. Para cada um? Para cada um. Então, para finalizarmos, o que você diria para as pessoas que têm dúvidas sobre telemedicina? Qual a mensagem que você deixa? Só há uma forma da gente tirar essa dúvida, só uma forma da gente ter mais segurança, é adquirindo a plataforma. É entrando, adquirindo e fazendo seus testes diários, suas consultas, podendo proliferar isso a pessoas, familiares, amigos, dentre outras pessoas mais que ela queira. Então, só uma forma, não tem como, né? Eu falo bonito, o Rogério, né? A gente aqui fala de uma forma positiva, mas eu gostaria muito de fazer esse apelo aqui também a todos, para que utilizem, para que vocês usem e abusem. Estamos aqui também não só para aceitar as coisas boas, mas também as críticas construtivas, porque somente assim a gente vai conseguir melhorar, somente assim a gente vai conseguir crescer no que a gente precisar fazer, a gente vai estar fazendo. Então, utilizem, contratem, entrem, usem e abusem da nossa plataforma. Marcos, obrigado, viu? Obrigado você, Rogério. Marco Bagagem se despede por aqui. Convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá.